Aleluia. Ah, Deus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Vem. Que a paz do Senhor seja com os irmãos, amém? A paz que excede todo entendimento. A paz que... Oh, minha irmã, obrigado. Deus abençoe. Aleluia. Essa paz que vai além da razão. Essa paz que nos guarda, que cuida de nós. Que traz equilíbrio aqui dentro. Seja com os irmãos que estão em casa também, em nome de Jesus. Bom, nessa noite é uma alegria estar aqui com os irmãos. Alguns irmãos eu não vejo desde o ano passado, né? Mas é muito bom reencontrar com a amada igreja, reencontrar com os irmãos. Dizer para os irmãos que eu amo muito os irmãos. O irmão que eu encontrei recentemente foi o irmão Ezequiel, né, irmão? Encontrei com o irmão num momento tremendo de Deus na vida dele, hein? Deus é tremendo, Deus consegue transformar momentos difíceis em experiências profundas com Ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus poderoso. E essa paz que excede todo entendimento, que nos guarda, né, irmão Ezequiel? Esse Deus que fala conosco, aleluia. Meus irmãos, há um ano atrás, nós começamos uma série de mensagens. Não sei se os irmãos lembram, quantos se lembram aqui? A gente começou a pregar em Filipenses. Uma carta especial para a igreja. E a gente falou para a igreja em 2021. Né? Mas aprove a Deus que a gente ultrapassasse 2021 e que a gente fosse terminar o estudo dessa carta hoje, em 2022. Amém? Deus sabe por quê. Ele tem um propósito em todas as coisas, nós cremos nisso. Amém? Aleluia. A última mensagem em Filipenses que eu trouxe para os irmãos foi: experimentando a paz de Deus em um mundo ansioso. Foi dia 24 de outubro. Mas hoje a gente vai trabalhar com um tema diferente. O tema de hoje é aprendendo o contentamento cristão. Olha só. Aprendendo o contentamento cristão. Eu creio que o Senhor ia falar conosco nesta noite, como tem falado nesse púlpito aqui. Como falou nos textos que estudamos em Filipenses, em cada culto. Eu creio que nesses tempos incertos, difíceis, que vivemos, Deus nos deu em sua palavra preciosas orientações para continuarmos avançando, para continuarmos vivendo pela fé e glorificando ao Senhor com a nossa vida, e para a gente avançar, aprendendo e experimentando o contentamento cristão. A gente vai estudar hoje 14 versículos no final do capítulo de Filipenses. Abra aí, por favor, Filipenses capítulo 4. Abra a sua Bíblia, que nós vamos orar. Filipenses 4, versículos 10 a 23. É a porção que a gente vai estudar hoje. Eu sempre gosto de dizer que a gente tem uma meta nessa noite. Nós vamos ler o texto, nós vamos explicar o texto, né? Estudar o texto, e a gente vai, com a graça do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, aplicar esse texto em nosso coração, amém? Porque o importante é que o texto que nós ouvimos, o texto que a gente vai estudar, que ele seja aplicado no nosso coração e que a gente possa praticar na nossa vida, amém? Em nome de Jesus. Então abaixa a sua cabeça, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, diante de ti, diante do teu trono da graça. O Senhor está aqui, este povo que ama o Senhor, que te adora, tua igreja, tua noiva, somos nós. Ó Deus, e nessa noite pedimos a Ti, para nós que aqui estamos, para aqueles que estão em casa, e para aqueles que em algum momento irão assistir esta mensagem no YouTube. Ó Deus, que o Senhor
possa, ao escutarmos a leitura da Tua palavra, o Senhor possa já falar conosco, e que na explicação, no estudo, ó Deus, o Senhor possa ministrar as nossas vidas, e que Teu Espírito Santo possa de fato, ó Deus, aplicar esta mensagem, a Tua palavra preciosa, poderosa, em nossos corações, e que ela possa frutificar em nossa vida, que nós possamos frutificar por meio da Tua palavra. Nós oramos assim, entendendo que Teu é o reino, Tua é a glória para todo sempre, a honra é Tua, gratos e entendendo que é o Teu nome, é a Tua glória, é em Teu nome que nós trazemos esta mensagem. Aleluia. Amém. Amém, meus irmãos? Aprendendo o contentamento cristão. Esse é o tema para nós nessa noite. Vamos ler então a palavra? Quantos estão aí com o texto aí já? Apóstolo, amém? Vamos lá. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhas já antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 11, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo disse aqui no versículo 11, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele diz um texto muito conhecido, mas também muito mal compreendido. O texto diz assim: tudo posso naquele que... Não, pode ser melhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E ele termina com a saudação: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Aleluia. Meus amados, o tema que o Senhor tem para nós nesta noite: aprendendo o contentamento cristão. Mas eu gostaria de trazer aqui um contexto histórico para a gente recordar. Vocês se lembram da onde Paulo escreve essa carta? Paulo estava onde? Ele estava
num palácio, ele estava num shopping center, ele estava num lugar bonito, num lugar... Onde é que Paulo estava? Paulo estava na prisão. Paulo estava na prisão em Roma, por volta do ano 60, entre 60 e 62 depois de Cristo. E sabe de uma coisa? Paulo não sabia ao certo qual seria o destino dele. Ele não sabia se ele seria livre e estaria com a igreja, e ele escreve isso aos Filipenses, nós pregamos isso aqui. Ele não sabia se ele conseguiria novamente ver os irmãos, ou se ele veria a face do Senhor, ou se ele seria condenado, morto, e veria a face do Senhor. E Paulo vai dizer que viver para ele é Cristo e morrer é lucro. Paulo vai dizer que era preferível estar com o Senhor, mas se de fato trouxesse fruto de crescimento à igreja, que ele pudesse ser útil à igreja, então que ele permanecesse vivo e pudesse até visitar e ver a face dos irmãos. Esse era o coração e este era o contexto daquilo que Paulo está dizendo. Então sabe quem que está nos ensinando nessa noite sobre aprendendo o contentamento cristão? É um servo de Deus encarcerado, é um servo de Deus aprisionado, e ele repete nesta carta que é chamada a carta da alegria cristã: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E ele diz assim, repito, alegrai-vos. Esta é a mensagem. O nosso tema poderia ser hoje, aprendendo a alegria e o contentamento cristão. Poderia ser, porque esse é o tema central da carta de Paulo aos Filipenses. E é tremendo, é tremendo. E sabe de uma coisa? Paulo escreve essa carta por alguns motivos específicos. Primeiro, para alertar, isso recapitulando, primeiro para alertar a igreja dos perigos internos e externos, relacionamentos difíceis, quebrados, falando sobre a unidade, e também sobre perigos internos, a perseguição, a heresia, a perseguição dos judaizantes, o caminho gnóstico, que eram heresias daquele tempo. Ele escreveu também para falar sobre esta triunfante alegria cristã, uma alegria que vem do alto, que vem de Deus, que está acima das circunstâncias. Paulo, mesmo prisioneiro, ele era muito feliz com Cristo, amém? Era muito feliz com Cristo, e incentivava, e ainda incentiva cada um de nós, a sempre em todo tempo nos regozijarmos no Senhor, nos alegrarmos no Senhor. Passamos aí 2019, final difícil, 2020 apertado, difícil, enfrentando uma pandemia, enfrentando também um encarceramento em nossas casas, enfrentando um distanciamento entre os irmãos, a dificuldade de cultuarmos. E nessa circunstância, o Senhor nos chama ao contentamento, o Senhor nos chama à alegria cristã. Olha só, amém? Nós não sabemos ao certo o que virá em 2022, sabe, quando eu falo essa frase eu fico até preocupado, né? Toda vez que eu falo, não sabemos o que virá, né? Eu fico preocupado, porque de fato a gente não sabe. A impressão que a gente tem é que existem rumores de que querem fechar tudo novamente. Não sabemos o que virá, como será 2022, mas nós sabemos uma coisa, que existe um Deus que nos ama, amém? O nosso Deus é o mesmo Deus de Paulo, amém? É o mesmo Deus do apóstolo encarcerado, amém? E é o Deus do qual a alegria dele é a nossa força, e é o Deus que está nos ensinando a estarmos contentes, não importam as circunstâncias, seja num leito de hospital, seja presos em casa, ou como nosso pastor está em casa com sua esposa, enfrentando aí o Covid. Estamos todos orando pelo nosso pastor,
Amém? Estamos orando por ele, Deus é com ele. E nesse momento de luta e de prova, que o Senhor, como ensinou ao apóstolo Paulo, está nos ensinando a alegria e o contentamento cristão. Pois é uma alegria e é um contentamento que vem de Deus. Amém, aleluia. Paulo também escreveu essa carta para ensinar que a alegria cristã envolve uma ardente expectativa da iminente volta de Cristo. Cristo está voltando. Cristo está voltando. Hoje está mais próximo do que ontem. Ele está voltando. O fato dessa expectativa ser dominante no pensamento de Paulo é observado em suas 5 referências à volta de Cristo. E em cada referência uma nota de alegria. Porque esta verdade também nos enche de alegria. O nosso noivo está voltando, o nosso Senhor está voltando para buscar a sua noiva, e nós nos alegramos por isso também. Aleluia. E Paulo escreveu esta carta para exortar a igreja a perseverar em meio à perseguição, à escassez, à pobreza, a perseverar em meio aos problemas e às enfermidades, confiando na capacitação e no fortalecimento divino. E ele escreveu essa carta de uma maneira muito especial, e é o que a gente vai falar nessa noite aqui, né? Para agradecer a generosidade da igreja de Filipos. Sabe por quê? Porque é um princípio espiritual. Nós precisamos ser agradecidos. Paulo nos ensina aqui que o cristão, ele precisa ser alguém que tem um coração agradecido. Precisamos lembrar e recordar daqueles que nos deram um copo d'água, daqueles que oraram por nós, que cuidaram de nós, que nos ensinaram o evangelho, que nos amaram, que andaram conosco, que investiram em nós, que acreditaram em nós. Amém? E Paulo faz isso, e a gente vai já partindo aqui. Primeiro ponto, nesse trecho de Filipenses 4, do 10 ao 13, Paulo começa com uma nota de gratidão, olha só, e também dá um testemunho. Paulo se alegra com o cuidado dos filipenses e agradece. Vamos ler aqui, versículo 10 diz aqui: alegrei-me sobremaneira, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. A carta de Filipenses é uma carta da alegria cristã. E Paulo diz mais uma vez: alegrei-me, 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 sobremaneira, muito me alegra. Ele vai dizer numa outra tradução: ao ver os seus filhos na fé, renovando o cuidado para com ele, renovando o favor para com ele, algo que eles já tinham feito antes, mas agora a igreja de Filipos se recorda dele e envia uma oferta para ele. Alguns comentaristas vão dizer que eles mandaram dinheiro, mas mandaram também roupas, mandaram também livros, mandaram também mantimentos para ele que estava na prisão, e isso trouxe ao coração de Paulo a alegria. Sabe, quando a gente está no leito da enfermidade, quando a gente está preso dentro de casa, quando a gente está passando por luta, quando a gente está triste, quando a gente está distante, é tão bom quando as pessoas se lembram de nós, amém? Quantos aqui já receberam uma mensagem, ou receberam uma visita, alguém dizendo: olha, estou com saudades? É bom, não é? É bom quando alguém se recorda de nós, se preocupa conosco, e diz: olha, estou orando por você, olha, você é importante para mim, você faz diferença, você é especial. É isso que a igreja de Filipos está fazendo com Paulo, dizendo para Paulo: Paulo, olha, nós amamos você, nós nos preocupamos com você. E sabe,
Se você tiver a oportunidade, manda lá uma mensagem para o nosso pastor. Manda uma mensagenzinha curtinha no zap para ele. Talvez ele está se recuperando ainda, não tenha tempo nem de conversar, mas diz para ele: pastor, estou orando por você. Amém? Vamos fazer isso com o nosso pastor? Amém? Manda uma mensagem para ele. E quando você perceber que tem alguém que está um pouquinho sumido, manda uma mensagem para ele. Diga para ele e para ela que ele é especial, que ele é importante, que você está orando por ele. Sabe, eu tive também a alegria tanto de visitar de maneira especial o irmão Ezequiel lá no Beda, e eu fui lá para orar por ele. Eu saí de lá cheio da alegria de Deus. Eu fui abençoado porque cheguei lá, eu encontrei um servo de Deus feliz porque Deus estava com ele lá no leito do hospital. Deus estava com ele lá na UTI, não é, irmão Ezequiel? Deus esteve com ele nesses dias todos, e ele com a palavra de Deus lá orando, sendo bênção naquele lugar, enquanto Deus estava curando ele, cuidando dele, amém? E eu tive a alegria também de, nessa virada de ano, que eu não passei muito bem, receber algumas mensagens de alguns irmãos, dizendo palavras de confiança, palavras de alegria, de que estou orando por você, de que você faz falta, estou com saudades, e isso trouxe também alegria ao meu coração. Então eu entendo aqui, por que Paulo se alegrou grandemente? Porque a gente se alegra de fato grandemente quando a igreja lembra de nós, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Todo pai se alegra em ver seus filhos crescendo, acertando, sabe? Dando fruto. Todo pastor se alegra ao ver suas ovelhas frutificando, sendo bênção. E Paulo aqui muito se alegra, pois a amada igreja de Filipos, que sempre esteve ao lado dele, mais uma vez renova o seu cuidado para com ele. Aleluia. Olha só que interessante, no versículo 1 de Filipenses, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Paulo está dizendo assim: olha, eu dou graças a Deus por tudo que eu lembro de vocês, igreja de Filipos. Por quê? Fazendo sempre com alegria, olha a alegria aqui de novo, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então Paulo começa a carta dizendo que ele se lembra com alegria, que ele glorifica, dá graças a Deus pela igreja de Filipos, e ele se recorda da cooperação deles no Evangelho desde o primeiro dia. Olha só, aleluia. E diz aqui: eu estou plenamente certo de aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia da vinda, da volta de Cristo Jesus. Amém, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa da confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês estão aqui no meu coração, vocês são participantes deste Evangelho, e quando eu estou pregando, ganhando uma alma, levantando uma igreja, vocês participam desta graça comigo. Olha só que tremendo, olha que tremendo é ser igreja. Sabe por quê? Porque quando nós somos igreja, não importa quem faz o gol, não importa quem está na frente trazendo a palavra, ou quem está na frente ministrando louvor, cantando, ou quem está na frente na missão evangelizando. Quando este irmão está na frente servindo, nós estamos participando. Sabe por quê? Porque nós somos corpo, amém? Nós somos corpo, é isso que Paulo está dizendo, que nós somos corpo de Cristo. Não importa quem está na frente, o que importa é que Cristo seja exaltado, que Cristo seja pregado, seja recordado, seja ensinado, seja adorado. Aleluia. Segundo lugar, continuando aí o texto, o amor de Cristo é o segredo do contentamento cristão. Olha só, Paulo vai dizer aqui, eu estou dizendo isso, que eu me alegrei muito com o fato de vocês terem me lembrado de mim e enviado uma oferta, não por causa da minha pobreza, não por causa da minha condição, simplesmente aqui estando na prisão, não é por isso, porque eu aprendi, olha só, eu aprendi a viver contente em toda
e qualquer situação. Então Paulo está dizendo, eu não estou alegre por causa do dinheiro não, olha só, é claro que ele não está desfazendo a oferta, mas ele está dizendo que é muito mais que dinheiro, sabe? É muito mais que o valor financeiro, é o cuidado, é o recordar, é o lembrar, é o estar associado, é o estar unido. E ele está dizendo, olha, eu aprendi a viver contente, com muito, com pouco. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. No 12 ele diz, tanto sei estar humilhado, eu sei ser humilhado e esquecido, como eu sei também ser honrado, lembrado, em tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim também de abundância e escassez. E aí sim, Paulo traz o versículo, talvez um versículo do mais conhecido na palavra de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, muitas vezes nós ouvimos esse versículo com o sentido de que há uma onipotência no cristão, que eu posso todas as coisas, eu posso alcançar todas as coisas, e eu posso realizar todas as coisas. Mas se a gente olhar esse contexto aqui, Paulo está dizendo algo muito diferente, não é? Paulo está dizendo que ele pode viver e experimentar fartura e fome. Ele está dizendo que ele pode experimentar a abundância e experimentar também escassez. Ele está dizendo que ele pode experimentar o ser honrado, ser lembrado, como ele pode também experimentar, e ele experimentou, o ser esquecido, sabe? Ser humilhado, mas em tudo, ele sabe que ele pode enfrentar qualquer circunstância, naquele que o fortalece. Então em 2022, está aí, não está? Começou. Estamos no meio do mês de janeiro. Alguns de nós começamos já enfrentando algumas lutas, né? Nosso pastor já começou o ano difícil, né? Eu comecei o ano assim, irmão Ezequiel também. Mas nós temos uma certeza, e aí a gente toma para nós esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Posso enfrentar em 2022 todas as circunstâncias naquele que me fortalece, naquele que está nos ensinando a alegria, naquele que está nos ensinando o contentamento em todas as circunstâncias. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, glórias sejam dadas ao nosso Deus, porque é tremendo quando a gente olha para a nossa vida e a gente diz assim: melhor foi ter passado o ano novo, a virada na UTI, e experimentar algo novo de Deus, do que ter estado num banquete. Olha só, é loucura isso, não é? É loucura para o mundo, mas eu ouvi isso, pastor, foi melhor ter passado a virada assim, porque Deus falou ao meu coração, porque Deus ministrou o meu coração. Então não importa o que aconteça em 2022, Deus é conosco, amém? Deus está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos ensina, Ele nos ajuda a caminhar e avançar. Aleluia, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. E esse é o segredo do contentamento cristão. Paulo vai dizer assim, na carta aos Romanos, versículo 8, 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. A gente vive no meio de uma geração que tem muito. Uma geração que tem muito. Que tem muito. Mas vive descontente, triste, insatisfeita. Não é assim? Não é isso que a gente percebe? Uma geração ansiosa, uma geração triste, uma geração incontente, uma geração agitada, uma geração que não consegue parar. Essa é a nossa geração, esse é o nosso tempo. Mas Deus tem uma palavra para nós. Deus tem uma direção para a nossa geração. Deus tem esperança para a nossa geração. Deus tem direção, cuidado. Deus tem paz. Deus tem alegria. Deus tem contentamento para essa geração. Em Romanos 8:31, Paulo vai dizendo assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Cristo está à direita do Pai, intercedendo por você. Cristo está à direita do Pai, intercedendo por mim. Cristo está à direita do Pai, intercedendo por sua noiva, para que a gente venha romper em 2022. Romper em 2022, aprendendo contentamento, experimentando a alegria cristã, apesar de todas as circunstâncias. Aleluia. Versículo 12, Paulo vai dizer aqui de Filipenses 4:12: tanto sei estar humilhado, como ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Em Filipenses 2, Paulo traz aqui um exemplo para nós. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo em Filipenses que o segredo do contentamento dele é porque ele tem imitado a Cristo. E ele diz aqui, eu sei estar humilhado, como também ser honrado. Olha só, Cristo é aquele que se humilhou e também foi humilhado pelos homens. Mas Deus fez o que com ele? O exaltou. Deus honrou a Cristo. E Paulo está se identificando com Cristo. Paulo está se identificando com o seu Senhor, com o seu Salvador. Aleluia. Pelo que também Deus o exaltou a Cristo sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo entendeu que o seu Senhor se humilhou e foi humilhado pelos homens, e que esse é o caminho cristão. Esse é o caminho.
sermos semelhantes a Cristo. Esse é o nosso caminho, a cruz. Esse é o nosso caminho. Como Cristo, aprendermos pelas circunstâncias, pelas lutas, pelas provas, o contentamento cristão. Não importa se somos humilhados, ou se somos honrados, se somos esquecidos ou somos lembrados, se estamos experimentando fome ou fartura, escassez ou abundância, Cristo nos ensina o contentamento. E Cristo nos enche de alegria. Continuando aqui em Romanos 8, 35, Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem pode nos separar do amor de Cristo, gente? Quem? Seja a tribulação, será a tribulação? A angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? O perigo? A espada? Assim como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha só. E eu posso fazer um paralelo entre esses dois versículos. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Aprendendo o contentamento cristão. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. O Catecismo Nova Vida. Primeiro item, primeira pergunta do Catecismo diz assim: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? O Catecismo começa com essa primeira pergunta. E a resposta: que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. Romanos 14, 7 a 8 diz assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, nós somos do Senhor. Amém? Quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Aleluia, somos do Senhor. Isso faz toda a diferença, meu irmão. Faz toda a diferença. Essa semana eu tive orando num velório, trazendo uma palavra. E eu lembrei da carta aos Filipenses, daquela linha de chegada que está diante de nós. E eu trouxe uma palavra para aqueles irmãos, familiares que estavam tristes. Eu disse para aqueles irmãos que aquela irmã já ultrapassou aquela linha de chegada. E ela completou a carreira dela. E sabe, nós também temos a nossa carreira, amém? Nós temos aí 2022 pela frente. E nós sabemos de uma coisa: que o Senhor é conosco.
Ele está conosco. Aleluia. Continuando aqui, versículos 14 a 18. Paulo então vai reafirmar a fidelidade dos filipenses na obra missionária. E ele diz aqui: todavia, vocês fizeram bem, associando-vos na minha tribulação. Olha só que situação, né? Paulo está dizendo que ele sabe viver em toda e qualquer circunstância. Paulo está dizendo que o contentamento dele, a alegria dele vem de Cristo, e não da oferta. Mas mesmo assim ele diz: meus irmãos, vocês fizeram bem em ofertar. E ele vai explicar por quê. Ele vai dizer aqui, ó: e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós. Olha só. E ele está dizendo que a igreja de Filipos foi a igreja que pegou na mão do apóstolo Paulo e financiou a missão. E esteve associado com ele desde quando ele saiu de lá da cidade de Filipos. Desde o começo a igreja ofertou, a igreja se associou, orou, participou, de tal maneira que Paulo disse que quando ele pregava o evangelho, os irmãos estavam pregando com ele, amém? Olha só. E Paulo está dizendo aqui, continuando, versículo 16: porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então ele está dizendo que a igreja de Filipos era uma igreja que se importava, uma igreja que estava unida com ele, uma igreja que se lembrava do apóstolo e financiava, e estava com ele na missão, aleluia. E hoje nós lemos um texto aqui na oferta. Eu li um texto para os irmãos, e o texto está dizendo aqui, ó: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A igreja da Macedônia é a igreja de Filipos, meu irmão. Porque mesmo no meio de muita prova, tribulação, manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza, e na profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Amém? Tremendo, não? Aleluia. E ele continua no versículo 17: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ele está dizendo, sabe, que existe uma recompensa de Deus, existe uma recompensa do Senhor, por tudo aquilo que nós fazemos no reino dele, por toda a oração, por toda a intercessão, por todo o abraço, por todo o sorriso, por toda a palavra, por tudo que você faz no reino, e por toda a oferta. A recompensa, galardão de Deus. Mateus 10, 39 diz assim: quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Paulo diz assim, o 18: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Paulo está dizendo para os filipenses: olha, eu recebi tudo que vocês me enviaram, eu tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo está dizendo que essa oferta
era adoração aceitável a Deus. Já pensou nisso? Que tudo que fazemos, a palavra diz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. E isso é adoração. E quando você vem aqui à frente e oferta, e quando você oferta o seu tempo, e quando você oferta oração, e quando você oferta uma palavra de consolo, quando você oferta uma mensagem, quando você oferta o seu carinho, o seu amor, o seu sorriso, o seu abraço, isso é adoração aceitável a Deus. Aleluia. Paulo confirma o recebimento da oferta enviada pelos filipenses por meio de Epafrodito, afirmando que tem abundância, que ficou suprido com ela. O apóstolo afirma que a oferta tem aroma suave, sacrifício aceitável, agradável a Deus, e que essa oferta é adoração. Partindo para o fim, versículo 19, Paulo reafirma sua fé no amoroso cuidado de Deus e o adora. Sabe, Paulo está aqui concluindo uma carta, e como é tremendo que a palavra de Deus, mesmo numa conclusão de uma carta, Deus fala conosco, amém? E Paulo diz aqui, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Paulo está dizendo, eu estou suprido, eu recebi, tenho abundância, mas o Senhor, o meu Deus, segundo a riqueza de glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É Deus que supre as nossas necessidades, é Deus que cuida de nós, é Deus que nos dá força, que nos dá sabedoria, para a gente conquistar, para a gente avançar, para a gente trabalhar, amém? É Deus que cuida de nós, precisamos crer nisso. E ele continua, ora, ao nosso Deus e Pai, seja a glória, pelos séculos dos séculos, amém. E Paulo adora Deus, Paulo adora o Senhor, aqui no fim de sua carta. Sabe por quê? Porque ele já começou a falar disso aqui, ó. Eu estou plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la, até o fim, até o dia de Cristo Jesus. Ele há de completá-la, há de sustentá-los, há de guiá-los, há de protegê-los, de conduzi-los, até o fim. Quantos creem nisso? Levanta a sua mão, em nome de Jesus. Que em 2022 Deus irá nos ajudar, nos sustentar, nos guiar, nos conduzir, nos proteger, amém? Em nome de Jesus. Então Paulo termina com uma saudação, concluindo aqui a carta. Paulo diz assim, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. É Paulo dizendo, olha, dá um abraço em cada um dos irmãos que estão em Filipos. Olha só. E Paulo está mandando um abraço para nós também nessa noite, amém? E nós queremos mandar um abraço para os nossos irmãos que estão em casa também agora, né? Queremos saudar os nossos irmãos que estão em casa, em nome de Jesus. E ele vai dizer o quê? Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Santo é ser separado, santo é ser separado para Deus, para uma vida de comunhão, para uma vida de intimidade, para uma vida de comunhão com o Senhor. Sabe, essa semana, dia 15, nós temos um feriado na nossa região, e nesse feriado as pessoas fazem um sacrifício, as pessoas andam quilômetros pedindo alguma bênção, algo, e andam quilômetros. Alguns prometem ir de joelhos se receberem uma bênção, para um homem que é declarado santo, chamado Amaro, não é? Mas Paulo está mandando uma carta, e concluindo uma carta, e dizendo assim, ó, saudai aos santos, porque segundo a palavra de Deus, todo aquele que está em Cristo Jesus é um santo, amém? Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Quantos aqui?
Amém? Então você é um santo. Você é um santo, separado por Deus. E sabe de uma coisa? Você não precisa andar quilômetros para pagar uma promessa, porque já existe um Deus que foi à cruz por você, e que pagou os seus pecados, e que na cruz dele as nossas enfermidades, pelas pisaduras deles nós somos curados, nós somos restaurados, e ele é o Deus das promessas, amém? Então você não precisa pagar promessa não, porque você crê no Deus de promessa, amém? Aleluias. E ele conclui aqui, dizendo: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Sabe o que é interessante aqui? Partindo para a conclusão, Paulo vai dizer, lá no início da carta, que o fato dele estar preso concorreu para o aumento, o crescimento do evangelho. Olha só, o fato dele estar preso em Roma ajudou ao avanço do evangelho. Tremendo isso, não é? É o Deus ensinando contentamento ao apóstolo Paulo. É o Deus ensinando que em toda, em qualquer circunstância ele pode confiar no Senhor. E sabe quando ele diz aqui, os da casa de César? Sabe por quê? É porque ele vai dizer no começo da carta, que até mesmo a guarda pretoriana, os soldados da elite, aqueles soldados mais casca grossa, o bope do Império Romano, aqueles soldados os melhores que protegiam o imperador romano, até lá na casa, perto do imperador, a mensagem do evangelho chegou, olha só, e tinha crente lá no meio da corte do imperador Nero. Por quê? Porque os soldados que ficavam com Paulo na prisão, Paulo fazia o quê? Pregava o evangelho, testemunhava do amor de Deus, dizia de Jesus, aquele que se humilhou, que foi à cruz, mas foi exaltado, e é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Sabe, que em 2022, todas as circunstâncias, e em todas elas, nós possamos testemunhar desse Deus que é tremendo, amém? Desse Deus que nos ama, desse Deus que cuida de nós, desse Deus que transforma momentos difíceis em momentos de glória, que transforma a tristeza em alegria, que transforma a enfermidade e a prisão numa oportunidade de testemunhar dele, amém? Que transforma a escassez, a fome, a perseguição numa oportunidade de glorificá-lo, de exaltá-lo. E Paulo termina a carta dele aos Filipenses dizendo assim: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Se coloca de pé. Louvado seja o nosso Deus, que nos ajudou a chegarmos até aqui. Amém? Demorou um ano, mas a gente conseguiu terminar, amém? Glória a Deus, hein? Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, 2022 está começando. Obrigado porque aprove ao Senhor que nós terminássemos essa carta nesta noite, nesse comecinho de 2022. Nós cremos que podemos em Ti enfrentar todas as circunstâncias. Nós cremos que nada poderá nos separar do Seu amor. Nada, ninguém poderá nos afastar da Sua graça, das Suas mãos. E nós entregamos o nosso cuidado em 2022. Entregamos, Senhor, as nossas preocupações.
entregamos, Senhor, a nossa família, entregamos o nosso sustento, entregamos, Senhor, a nossa saúde, entregamos os nossos pastores, entregamos a nossa igreja, entregamos tudo ao Senhor, na certeza de que o Senhor é por nós, na certeza de que o Senhor é conosco, na certeza de que o Senhor está nos ensinando o contentamento em todas as circunstâncias. E nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, confiantes, em o nome de Jesus. Aleluia. Vamos